Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí! O juiz absolverá o réu desde que provada a inexistência do fato e provado que o réu não concorreu para a infração penal. Mas tem um parágrafo único, exceto se o Alexandre de Moraes cismar com ele. E quando ele cisma, Ju, é uma tragédia. Juliana, 5 segundos, por favor. 5 segundos. Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Portanto, crimes hediondos, contra a vida, narcoterrorismo e tortura. Tem 5 segundos? 5 segundos. Ora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é plenamente afiançável, a tentativa de golpe era afiançável com tentativa de assassinato escritas. Resistência à prisão não é crime inafiançável. Mas agora sou eu que estou falando. Podemos nos apartear? Se puder apartear, eu o apartearei na próxima. O que eu quero dizer é que resistência à ordem de prisão, ela é sim um delito que pode ensejar prisão se está se planejando um delito que pode ensejar situações daquela como a abolição do Estado de Direito. Parecia óbvio, são situações absolutamente conexas e justificáveis. Coppola, tarifaço pode impactar a imagem e a popularidade de Lula? Naturalmente, daí a preocupação e daí esse debate. É só registrar que é com muita tristeza que eu ouvi aqui que protestar contra perseguições judiciais e em nome da democracia se tornou crime inafiançável no Brasil. Mas vamos lá. Quando o eleitor olha para o mundo, certo? Ele vê que os novos tigres asiáticos, portanto, Indonésia, Filipinas, qual outro país que estava também, agora me fugiu a cabeça, mas ele pega também a União Europeia, suas dezenas de países, o caso da Argentina, nosso país vizinho, conseguiu uma negociação muito favorável, o Japão. Então, grandes blocos econômicos que têm sim os seus antagonismos com os Estados Unidos da América, já negociaram as suas tarifas de uma forma favorável. Nós estamos para trás dessa fila. E o presidente Lula coleciona uma série de bravatas, não apenas em relação aos Estados Unidos da América, ao dólar, mas ao próprio Donald Trump. Ele se referiu a ele como uma nova forma de nazismo. Então é natural que exista uma animosidade. E o que era de se imaginar é que o presidente fosse abrir canais comerciais de diálogo. E o que nós percebemos aí com a eclosão dessa crise é que o governo brasileiro não conversava com o nosso segundo maior parceiro comercial. E as pessoas perceberam isso. Não adianta querer botar a culpa nos Estados Unidos da América, que estão simplesmente brigando pelos seus interesses soberanos. Não é do interesse dos Estados Unidos da América que exista um país aqui no Cone Sul, uma das 10 maiores economias do mundo, atacando o dólar, dando apoio militar ou subsidiando economicamente países que estão em guerra, como Irã e Rússia, inclusive com oposição dos Estados Unidos. Então, é elementar. Você trata aliados, Ju, como aliados, e você trata adversários como adversários. O Lula quer se colocar como um adversário e ter o privilégio do aliado. As pessoas vão ter muita facilidade de entender isso e colocar a responsabilidade aonde ela pertence. Quem já negociou, só para a gente finalizar, União Europeia, Japão, Indonésia, Filipinas, Vietnã e Reino Unido. Esse que eu esqueci, obrigado. Trazer um outro ponto aqui, Caio. No Congresso, a oposição quer prioridade, já pressiona para o andamento da PEC que limita decisões monocráticas de ministros da Suprema Corte. Essa decisão que gerou polêmica, essa decisão de Alexandre de Moraes, acaba fortalecendo ou não o argumento dos parlamentares perante a opinião pública? Sobremaneira. E tem um outro aspecto dessa decisão que também é inconstitucional, que foi a ameaça de prisão caso os parlamentares resistissem à ordem ilegal de saírem da Praça dos Três Poderes por se manifestarem pacificamente. Inclusive, um deles estava com um esparadrapo na boca, fazendo uma espécie de jejum de palavras. O ponto é o seguinte: isso fere de morte
artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que garante imunidade parlamentar a esses deputados. Então, há uma dupla inconstitucionalidade na medida. Eu queria também pontuar que como o G. Dias, o ministro-chefe do GSI, à época, aquele que abriu as portas para os manifestantes e vândalos, chegou até a servir água, para quem ocupou aí o prédio público, ele foi ouvido. E ele disse que havia centenas de homens de prontidão que não foram alocados para conter essa situação. Esse é o primeiro ponto. O segundo diz respeito à inteligência instantânea, que tão logo foi montado o acampamento, já removeu os parlamentares. E a gente sempre olha com certa reserva, depois que a Folha de São Paulo publicou matéria dizendo que o ministro relator escolhia os alvos e depois, por meio de assessores, buscava as provas ou a fumaça de provas ou forjava provas para tentar incriminá-los. Isso daí é de domínio público. Então a gente sempre vê isso com um certo grão de sal. Outra coisa, as pessoas envolvidas não têm absolutamente nada a ver com o 8 de janeiro. Quem tinha a ver com o 8 de janeiro já está investigado, já está censurado, preso injustamente, alguns deles, muitos deles, inclusive. Então, eu não acho que caiba esse tipo de argumentação aqui. E, finalmente, eu deixo vocês com a opinião do presidente da República, o Lula da Silva. Em 2023, ele removeu as grades ali da Praça dos Três Poderes e ele alegou o seguinte, aspas, se eu quisesse cercar o povo, não permitir que ele faça protesto, não tem sentido a democracia. Significa que quem faz coisa errada tem medo. Fecha aspas. Então essa é a visão do senhor Lula da Silva para aquelas pessoas que impedem aí a livre manifestação, a manifestação pacífica. E agora, até pegando emprestado um argumento do ministro Luiz Fux, doutor Zé Eduardo, não há que se falar em coação a juízes, porque o Supremo Tribunal, nas suas próprias palavras, opera de forma absolutamente independente. E não vai ser uma manifestação na porta do tribunal que vai coagir um juiz de direito a atuar ou deixar de atuar de uma determinada forma. Então, esse é outro ponto. Agora, o ministro Alexandre de Moraes, ele vem colecionando uma série, são sucessivos abusos, inclusive a ponto dos maiores periódicos da imprensa nacional, finalmente abandonarem essa unanimidade, essa narrativa hegemônica e passarem a criticar mais ativamente. Ou seja, não é só a PEC que ganha força, Ju, é a ideia de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que tem muito apoio popular e que já está mobilizando aí a opinião pública. Cardoso, pensando na opinião pública, essa decisão sobre o acampamento fortalece ou não o argumento da oposição contra decisões monocráticas de ministros, e o Caio trouxe agora a questão de impeachment também. Veja, eu acho que a primeira coisa que nós temos que ver é ler a Constituição com cuidado. De fato, a imunidade parlamentar está lá colocada, mas há uma ressalva expressa no dispositivo que afirma a imunidade parlamentar. Ele não pode ser preso, salvo prisão em flagrante delito. Se eu tenho uma ordem judicial e eu descumpro, isso chama flagrante delito. Então, por isso que não houve uma ameaça de Alexandre de Moraes além daquilo. É o que a Constituição diz, basta ler a Constituição. E eu convido os nossos telespectadores e telespectadoras a lerem o dispositivo mencionado pelo Caio, que lá se autoriza a prisão de parlamentares em flagrante delito. É texto da Constituição. Leiam, por favor. Segundo ponto que eu quero frisar, esse tipo de medida é absolutamente comum. Me vem à memória algo. Jair Bolsonaro, temendo manifestações, ele não permitia o acesso nas vias que levam ao Palácio da Alvorada. Aqueles que foram a Brasília naquela época vão se lembrar que foram colocadas verdadeiras barreiras. E você não podia adentrar a 2 quilômetros da via que leva ao Palácio da Alvorada. Ele podia fazer isso? Podia. Porque ele tinha análise, ao que se informava, que tinha receios de que o palácio fosse atacado. Ora, qual a diferença da decisão de Alexandre de Moraes e a de Bolsonaro? Bolsonaro dirá, não, façam as manifestações em outros lugares, não na frente do Palácio da Alvorada. Alexandre disse a mesma coisa, ou seja, são coisas que muitas vezes, do ponto de vista retórico, se quer dar uma potencialidade que não existe na prática dos fatos historicamente consolidada.
E um outro aspecto, 8 de janeiro está sendo colocado hoje nos processos que estão sendo submetidos a julgamento do Supremo? Sim, estão. Basta ler, com cuidado, a denúncia da Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria-Geral da República fala que, efetivamente, a tentativa de abolição do Estado de Direito começa muito antes do 8 de janeiro e termina no 8 de janeiro de uma forma não bem sucedida. Ou seja, nós temos então uma situação em que, obviamente, isto está sendo discutido sim no processo de Jair Bolsonaro, está sendo discutido sim no processo daqueles que compartilham a dimensão de serem corréus com o ex-presidente da República. E por isso, então, diante desta tentativa de pressionar, de coagir o Poder Judiciário, é que nós temos a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, que, repito, não é nenhuma novidade no direito brasileiro, não é algo que nunca se tenha antes visto na história desse país. Claro, em tempos de tranquilidade, você pode ter situações mais tranquilas. Agora, quando eu tenho situações de perigo, eu tenho que tomar medidas. Eu posso fazer, por exemplo, manifestações perto de uma usina nuclear? Não, eu tenho que guardar um certo espaço. É assim que as coisas se colocam. Eu me lembro, por exemplo, na Copa do Mundo, nós tivemos que criar perímetros em que as pessoas não poderiam efetivamente fazer manifestações para proteger as próprias pessoas que iam aos estádios. Isso era erro? Não, não é erro. Então, portanto, este argumento, respondendo à pergunta da Juliana, é totalmente, me permita a expressão, estapafúrdio, não tem guarida na Constituição, não tem guarida na vida administrativa e não tem guarida na lógica daquilo que é necessário para o exercício do chamado poder de polícia, que, por definição, é o poder que limita a propriedade e limita a liberdade das pessoas. Juliana, 5 segundos, por favor. 5 segundos. Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Portanto, crimes hediondos, contra a vida, narcoterrorismo e tortura. Tem 5 Cardoso, segundos? 5 segundos. Ora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro é plenamente afiançável, a tentativa de golpe era afiançável com tentativa de assassinato escritas. Resistência à prisão não é crime inafiançável. Mas agora sou eu que estou falando. Podemos nos apartear? Se puder apartear, eu o apartearei na próxima. O que eu quero dizer é que resistência à ordem de prisão, ela é sim um delito que pode ensejar prisão se está se planejando um delito que pode ensejar situações daquela como a abolição do Estado de Direito. Parecia óbvio, são situações absolutamente conexas e justificáveis. Bom, o Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o Poder Legislativo, o Judiciário e o Executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Tá? Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, no poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia
política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né, ou seja, pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, né? Aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF. Aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, né? Tem o pessoal lá da Câmara, né? São os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. Então, tudo isso já está tem muito acúmulo de desonestidade, né, nessas instituições, né, por parte das pessoas que ocupam os cargos nessas instituições. Então, abre-se aí uma questão diplomática, né? O Brasil está passando por essa questão diplomática agora, nesse momento, por conta de ações justamente dessas autoridades, né? E aí eu falo dos três poderes, né? E aí essas autoridades, por conta de ações dessas autoridades, ações essas que, quando executadas, feriu a legislação de outro país, feriu a ordem jurídica e constitucional de outro país, e por isso que está havendo uma reação deste outro país para com o Brasil. E esse outro país é os Estados Unidos da América. Logo, a maior potência do mundo. Pois bem, os Estados Unidos estão aí penalizando o Brasil com tarifas, né? Muito provavelmente vai vir mais sanções e mais tarifaço por aí, porque o Trump não vai parar. E aí, o povo brasileiro fica nessa, né? O povo brasileiro fica nessa de um país sem norte, né? Você olha para o país está em frangalhos, né? Você olha para a economia não funciona. Você olha para a segurança não funciona. Você olha para a saúde, pior ainda, né? Você olha para quem conduz a nação, você não vê exemplo nenhum. Você olha para o poder judiciário, que é que devia guardar por tudo a justiça no país, você não vê exemplo nenhum, pelo contrário. Então, meus amigos, a coisa está feia, muito feia. Portanto, o que temos é algo histórico acontecendo, né? Porque nunca houve sanções assim nesse nível, e vai vir mais sanções por aí, vai vir muito provavelmente Lei Magnitsky para o pessoal do judiciário e enfim, para muitos outros aí. E isso é inédito, né? Isso nunca aconteceu assim. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo
muito grande aí de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.